coisa aí que vai ser rever. Tem atividade, né, para vocês fazerem, espero que vocês façam hoje. Façam a atividade hoje e eu vou ficar à disposição. Tá? A gente vai dar uma aula aí, né, terminar antes das 9, que aí vai ter tempo de vocês fazerem uma resposta só. Façam a atividade e eu vou estar aqui disponível aí para ajudar vocês dentro dessa atividade, que vocês respondem hoje e já ficam livres, ok? Então tá, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouco com direito constitucional. O objetivo da gente trabalhar o direito constitucional, porque ele é a base de todo o sistema de direito nosso e de todos os países, né? Todo país ele tem na Constituição a base, o topo, né? De todo o sistema. A gente falou que na aula passada a gente tratou sobre direito digital, conceito de direito digital, mas principalmente a gente trabalhou com conceitos conceito e principalmente com a ideia de que seria o direito, né? A gente viu que o direito é dever ser e é ser. Ele é fato, ele é valor e ele é norma. E a gente viu que o objeto do direito é o próprio homem. O homem enquanto ideia, o homem enquanto sociedade. Uma sociedade que deveria ser assim, por isso que é a ciência do dever ser. Então eu busco aquilo enquanto sociedade, aquilo que eu queria que acontecesse, aquilo que eu queria que fosse. Então, por quê? Porque eu quero uma sociedade melhor, um homem melhor, entendeu? Um futuro melhor. Então, o direito tem como objeto e como fim o homem. O direito digital é o mesmo objeto do direito. O direito digital ele tem como objeto o homem, a proteção do homem, a proteção da sociedade. É uma sociedade que saiu do analógico e passou para o digital. Ela saiu do mundo totalmente analógico e está caminhando para o mundo quase total digital. Mas ele vive a realidade também. E esse homem, no mundo digital, ele tem que ser o quê? Protegido. E essa proteção é que a gente vai discutir. Né? As leis é um caminho, né? Ferramentas ou meios para que a gente possa alcançar esse dever ser. Então, o objeto do direito digital é o homem. O homem enquanto sociedade digital. O homem que está deixando de ser analógico, está passando a ser digital. A proteção desse homem no mundo digital, proteção da sua vida, da sua dignidade. E a gente vai aqui agora estudar e aprender um pouquinho de direito constitucional, porque o direito constitucional é da onde eu tiro os princípios que fundamentaram o marco civil da internet, que é imprescindível o conhecimento dele para essa matéria, bem como foi dos princípios formadores lá do artigo 5º da Constituição Federal, que culminaram na Lei Geral de Proteção de Dados, ok? E eu preciso entendê-los porque a interpretação e a aplicação tanto do Marco Civil quanto da Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que ser levada em consideração à Constituição. Beleza, feito esse introito, né, de maneira resumida, porque a gente tinha falado antes, não tinha gravado, a gente começa a falar sobre Constituição. Na aula passada a gente leu o preâmbulo da Constituição. Então, a Constituição, sem problema, está gravado aí sem problema nenhum. Importante é entender, né? Importante, né, é vocês saberem entender, ok? Como a professora Narcisa falou, né? Vocês têm meu WhatsApp, é facinho, precisando tamo aí, é só mandar aqui um sinal de fumaça que eu tô aqui para ajudar. O importante é saber e saber fazer. Então a gente vai tentar o saber e agora mesmo vocês vão em casa saber fazer, ou seja, desenvolver aí as tarefas para que a gente possa, na prática, no dia a dia de vocês, poder o quê? Exercer as competências de vocês. Constituição Federal, pessoal, ela é um contrato social. Um contrato social entre vocês e entre nós, eu, você, cada um de nós. Um pacto, um contrato social. Ou seja, nós desenvolvemos esse contrato e desenvolvemos esse pacto com o objetivo de constituir um novo Estado.
Então, lá em 1988, quando foi promulgada a Constituição, é como se nascesse um novo Estado. E, de fato, nasceu um Estado de direito. Ah, mas o Brasil foi descoberto há muitos anos, né? Lá desde 1500, ok. Mas o Estado Federativo Brasileiro, que a gente vive hoje, ele nasceu em 1988. Um Estado novo. É isso que a gente vive. Então, o Estado é como criar uma empresa. Para mim, criar uma empresa, o que eu preciso? Do contrato social. Criar essa empresa, a mesma coisa. O contrato social do país é a Constituição. Se eu quero conhecer um país, quem é esse país? Leia a Constituição dele. Então, a Constituição, elas são as normas superiores. Mas, além das normas superiores, é a organização de um Estado. O que é esse Estado? De que maneira que ele é feito, como ele é desenvolvido, como é que é a democracia, se é um Estado liberal, se é um Estado social. O que é esse Estado? Então, está na Constituição. A primeira Constituição nossa, né, enquanto país, Brasil, de 1824. Antes disso, nós usávamos as leis de Portugal, e antes nós não tínhamos, né? Antes, né, dos portugueses chegarem aqui, o direito que existia no Brasil, e já existia direito, já existia lei, já existia regra, sim, mas era direito natural, não escrito, né? Que era o direito do quê? Dos primeiros povos, né? Povos das Américas que viviam aqui, e eles, dentro dos seus clãs, dentro das suas tribos, eles tinham suas leis, tinham suas regras. As daqui não eram escritas, se eram, não foi descoberta por nós. Em alguns estados, né, das Américas, principalmente os astecas, sim, eles tinham leis escritas, porque eles gravavam em pedra, a gente se sabe, mas aqui no Brasil a gente não conhece. Se existia, não chegou a nós. O que nós vivemos hoje, né, é sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A Constituição, ela rege sobre o princípio da supremacia. Por que da princípio da supremacia? Nós temos um sistema piramidal. No topo dessa pirâmide está o quê? Essa Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil. Ela está aqui. Tudo que está abaixo dela tem que estar em conformidade a ela. Tudo que está abaixo da Constituição tem que estar em conformidade a ela. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, criar uma lei contra a Constituição ou fazer uma interpretação, uma aplicação da lei contra a Constituição. Seria inconstitucional. Então, nós temos uma supremacia, porque há uma hierarquia de leis, ok? Inclusive, dentro da própria Constituição também tem uma hierarquia. O preâmbulo, que a gente leu na aula passada, ele traz valores que norteiam a interpretação das normas. Ele traz esses valores. Vocês lembram? Quem foi que leu o preâmbulo? Quem pode ler ele novamente? Você conseguiu abrir, Brenda? Oi? Não entendi. Você conseguiu abrir a Constituição? Ai, peraí, deixa eu tentar aqui. Minha internet tá horrível de novo. Vou tentar aqui. Então, a Suzana. Eu tô com ela aberta aqui. Aí, o que é para ler? A preâmbulo, por favor. Hoje a gente vai ouvir só as mulheres. Só um minutinho. Nós, começa assim. Você baixou ela em PDF ou você baixou, ou só colocou ela no sistema? Eu só procurei aqui na internet e abri. Eu postei aí para vocês. Esse aqui, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir em Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade e a segurança, o bem-estar
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista Pluralista, isso. e sem preconceitos, Isso. fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus e a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Perfeito. Então, anotem aí, né, que o preâmbulo, eles são os valores que norteiam a interpretação das normas. Ele aí, você vê o ideal que nós temos de sociedade. É lindo, né? Mas é muito longe da realidade. Mas esse aí seria o dever ser enquanto sociedade. E os fundamentos, né? Esse aqui são os valores da nossa sociedade, que estão lá na Constituição. Os valores da nossa sociedade. Quais são os fundamentos da nossa sociedade? Esse está no artigo 1º. Você lê novamente, Suzana? Artigo 1º. Leio sim. Só um minutinho aqui. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo que o exerce como meio de representantes eleitos ou diretamente, no termos desta Constituição. Ok. Então, quando a gente lê aí, obrigado, Suzana, a hora que a gente lê aí, você percebe que a primeira coisa, né, no artigo 1º, ele fala quais são os entes federativos no Brasil. Então, a gente tem como ente federativo no Brasil o quê? O Estado, né, a União, Estado e município, né, e o Distrito Federal. A maioria dos países, ele tem só como ente federativo a União e Estado. Aqui no Brasil, a Constituição colocou como ente federativo também o município. E aí há uma dificuldade, né? Porque se a gente olhar, a União, ela é representada no Distrito Federal. A União é representada pelo quem? Pelo presidente. Os estados são representados no Distrito Federal. Quem representa os estados? Vocês sabem? Vocês votam nele? Não. A nível federal, não estadual. O governante manda dentro do estado. Mas a nível nacional, quem é que tem o poder? Os deputados? Não. Senador. O presidente? Não. O presidente representa quem? A União. Por isso que eu estou falando, nós temos no Brasil, nos outros países, existe só 2 entes federativos, Estado e União. No Brasil, nós temos como ente federativo o Estado, União e os municípios. A União é representada na esfera federal pelo presidente. Os estados são representados pelos senadores. Quando você elege o senador, você está elegendo o quê? Um representante do seu estado. Ele vai estar lá representando o estado, brigando pelo estado. Eu falo isso que a maioria das pessoas vota e nem sabe por que está votando, né? Então, quando você vota no senador, você está colocando alguém que vai representar o seu estado lá. É para isso que ele existe. E o município? Quem representa o município? Prefeito. Não, Brenda. A nível federal. O prefeito só manda dentro do município. Isso que eu falo. A gente está falando, no artigo 1º, a gente falou de ente federativo. O que é ente federativo? Quem tem competência federal, ente, né? Um ente federativo. Entes federativos pela Constituição, União, Estado e município. A União tem representatividade federal pelo presidente. Os estados têm representação federal pelos senadores. E o município?
Ele não tem. Por quê? Os deputados federais, eles representam quem? Vocês sabem? O povo. Os deputados representam o povo. Os senadores, o Estado. E aí o município fica sem representatividade. Tá? Mas é uma questão, assim, como se diz, isso a gente chama de jabuticaba. É uma jabuticaba brasileira. Jabuticaba é uma fruta que só dá no Brasil. Só tem no Brasil. Então, isso é uma jabuticaba brasileira, a gente colocar os municípios como um ente federativo. Ok? Depois a gente viu quais são os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e a própria cidadania aqui, né? Está repetido. E embaixo, no parágrafo único aqui, todo poder emana do povo, nós estamos colocando que nosso país é um país democrático. Além dele ser democrático, ele fala o tipo de voto que a gente tem. Nós temos um voto direto e indireto. Qual é o voto direto e qual é o voto indireto? Vocês lembram disso? Ou sabem o que é isso? O direto, eu imagino que seja o nosso voto, né, da população. O voto direto é quando você vai lá pessoalmente e decide sobre alguma lei, que é através do plebiscito ou pelo referendo. O indireto é aquelas pessoas que você elege que está votando lá para uma lei por você. Entendeu? É uma democracia, né? São dois tipos de democracia que a gente tem. Nós temos a democracia direta, a democracia indireta e a mista. A democracia brasileira é mista. Por quê? Eu tenho direto e indireto. Alguns países, né, a Suíça, por exemplo, a Suíça, a democracia deles lá é direta. O povo mesmo vai lá e decide sobre as leis. Ele mesmo. Nós aqui é mista. Estados Unidos é mista também. Só que a gente vota muito pouco, né? A maioria é em maneira indireta, que é os nossos representantes que votam, tá? Mas a gente tem essas duas aí, direta e indireta. Ok? Só para a gente lembrar mesmo. E aí, continuando, pessoal, né, a respeito disso. E vocês entenderam até aqui? Tá tranquilo? Pode ser perguntado, nenhuma dúvida? Uma dúvida sobre a votação direta. É através de um site? Como é que é? Não, é um plebiscito ou referendo, como foi do desarmamento. Quando você vai votar, já fala lá se você concorda ou não concorda com uma determinada lei. Entendi. A gente nós tivemos, quando a gente escolheu forma de governo, né, teve para decidir se você queria ser parlamentarista, presidencialista, ou teve isso no Brasil. Só que a gente exerce muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, todo ano tem. A gente deveria ter mais, só que a gente não tem. O último que a gente teve foi do Estatuto de Desarmamento, que foi lá votar, né, sim ou não, né, que foi um referendo, tá? Não foi um plebiscito. O último plebiscito que teve foi da gente escolher o tipo de governo. Se seria presidencialismo, se foi parlamentarismo. Pode fazer a pergunta aí no chat, se eu não ver, alguém lê. Pode falar, pode fazer. Estão vendo a segunda parte aqui? Conseguem ver? Conseguem, pessoal? Então vamos lá para a segunda parte. Com relação aos objetivos do Brasil, estão no artigo 3º. Quem vai ler para nós? Artigo 3º. Se quiser, eu leio de novo. Por favor. Está aberto aqui. Você lê muito bem. Constituem objetivos fundamentais para a República Federativa do Brasil. Então, se cair na prova, qual que é? Aqui, ó, fundamento, é isso que a gente viu, né? Valores, a gente já sabe onde está. Quais foram os fundamentos
do Brasil, né? Os fundamentos do Estado brasileiro, ou os fundamentos da República Brasileira, é aqui. Quais são os valores da República Brasileira? Quais são os valores do Estado brasileiro? São esses. Se for perguntar qual que é o valor do povo brasileiro, é diferente, que aí entra na briga do dever ser e do ser, né? Aqui a gente está falando de dever ser. Então, os valores do Estado, da República Brasileira são esses. Os fundamentos são esses. Agora, a Suzana vai ler quais são os objetivos, né? Quais são os objetivos fundamentais do Estado ou da República Brasileira. Por favor. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí? Pessoal, o que vocês acham disso? Nós estamos próximos ou muito longe de alcançar esse dever ser? Hã? Pelos tempos que a gente vive hoje, eu acho que está bem longe de Erradicar a pobreza, a marginalidade. Então né? É complicado, mas esses aí são os objetivos, né? Aquilo que a gente alcança, né? Para algumas pessoas, a Constituição brasileira, ela é do tipo programático, ou seja, ela é um programa de governo, né? Para o futuro, né? Por isso que às vezes fala, o Brasil é o país do futuro. Só que o futuro parece que nunca chega, né? A gente só está no futuro. E aqui, pessoal, a gente tem direitos fundamentais, né? E aí a Constituição, se a gente olhar os direitos fundamentais, né, que agora a gente vai entrar nos direitos, né, que é o principal da aula, até agora a gente está entendendo assim, as ideias, né, o principal da aula vai entrar quando a gente fala de direito. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais, nós temos as espécies e as características. As espécies do direito, né, são direitos e deveres individuais coletivos. Eles são chamados de direitos e garantias fundamentais. A gente vai falar sobre isso. Direitos e deveres individuais coletivos. Está no artigo 5, é o que a gente vai estudar. Os direitos sociais, a gente já leu o artigo 7º, que fala do salário mínimo, está no artigo 6º ao 11. Depois, eu queria que vocês aproveitassem e lessem, né, os direitos da nacionalidade, o 12 e o 13, os políticos, 14 e 16, ainda tem os direitos de partido político, ou seja, o direito de ser fundar um partido político que está lá no 17. Então, façam esse esforço de ler, pelo menos ali até o artigo 37 da Constituição. Né? Aliás, como brasileiro, é uma obrigação a gente conhecer a nossa Constituição. E a gente não lê, tá? A gente não lê, infelizmente, ok? Quais são as características? Né? Isso aqui é só uma divisão, que é como a gente fosse assim num lugar bem alto e olhasse um planalto e olhasse ali a planta, né? Olhasse ali, entendeu? Então, se vocês uma placa de computador, eu abrisse a placa, vocês estão vendo ali todas aquelas partes que compõem a placa. É isso aqui que a gente está vendo, ó, os componentes de uma placa, né? Que está ali na Constituição. Estou olhando a placa. Essa aqui, ó, é a parte de direitos e deveres coletivos, artigo 5º, esses aqui são os sociais, esses aqui são os nacionais e políticos. Mas são direitos que têm que ser garantidos a nós. E as características, né? Como seria a característica aí do equipamento, né? Mas é a característica desses direitos. Primeiro é a universalidade, ou seja, para todos, brasileiro, estrangeiro, que esteja aqui no Brasil, para todo mundo, ele é universal, tem que ser para todos de maneira igual. Limitabilidade, ou seja, o direito, ele pode ser um direito que a gente vai ler agora, ele pode ser limitado por outro. Existe uma escala de direitos, mas um direito pode limitar o outro. Por exemplo, o que está acima de todos, direito à vida. Se eu tenho um direito que ele entra em conflito com o direito à vida, então ele é limitado, tá? Então eu tenho aqui que pesar, no caso concreto, qual que é o mais importante, ok? Por exemplo, eu tenho direito a ter a minha religião,
eu tenho uma pessoa que é adventista de 7º dia, ela não pode ter transfusão de sangue. Se ela chegar no hospital e precisar, vai ter transfusão de sangue. Por quê? O direito dela de ter religião fica limitado ao direito à vida. Então, existe uma limitação. Cumulatividade, ou seja, os direitos são cumulados, tá? Todos os direitos que você tem, direito à vida, dignidade, à liberdade, à igualdade, são o quê? Cumulados, não você não escolhe um ou outro. Você tem direito a todos os direitos, tá? Irrenunciabilidade. Ele nunca pode ser renunciado. Você não pode fazer um contrato aqui comigo, ou um contrato com a sua empresa, ou em qualquer lugar, ou até na internet, que você assina aqueles aceites, né? Você vai lá e aceita. Se naquilo que você está aceitando, você estiver renunciando a algum direito fundamental da nossa Constituição, isso não vale nada. Tá? Não tem como você renunciar, porque ele é irrenunciável. Você não pode renunciar. Quer dizer, você não tem nem esse direito de renunciar. Isso é uma maneira de proteger o homem. Ok? Irrevogabilidade. Ele é irrevogável também. Não tem como você revogar um direito. Ok? Imprescritibilidade, ou seja, eles são imprescritíveis, ou seja, não tem prescrição. Prescrição é perca do direito da ação. Prescrição, perca do direito da ação. Ou seja, você chega um momento, você não exerce um direito, você perde o direito de exercer. Exemplo, uma cobrança, você tem uma promissória, você tem um prazo, você tem 5 anos para cobrar aquela promissória. Se você não cobrou, prescreve seu direito de cobrar. No caso aqui desses direitos que a gente vai estudar agora do artigo 5º, eles são imprescritíveis. O que significa isso? Não ocorre a prescrição, tá? Pode passar quantos anos forem que você tem esses direitos lhes são garantidos a qualquer tempo, ok? Dúvidas aqui, pessoal? Isso aqui é importante só na aplicação. Dúvidas aqui? Vocês deram um print aí da tela? Printaram? Professor, eu estou no computador, aí a tela fica bem pequena. Tem como eu apertar alguma coisa aqui para ela aumentar? Ué, tem como você colocar colocar só o meu, né? Você marcar para exibir só o meu. Vou tentar. Você fixa o meu, mas se você fixar o meu, só aparece a minha tela e ela fica grande. Certinho, deu certo aqui. Tá? Quando a gente coloca a tela, você fixa, né? Eu deixo aberto porque eu deixo para vocês verem, mas você pode fixar. A hora que fixou, ficou melhor? Sim, ficou bem melhor. Aí você fixa, dá um print e manda para a turma. Eu vou apagar o quadro. Vou colocar mais matéria. Vocês printaram? Já Ficou bom, printei, né? já printei. Eu vi agora aqui, Leandro. Eu vi agora que você printou. Manda lá no grupo aí, pessoal. Valeu. Ficou bom? Posso apagar? Então vamos lá. Então, a nossa narradora de hoje, né, a Suzana, aí vai ler o artigo 5º da Constituição. É esse que é importante para nós, é por isso que a gente está tendo essa aula, e o exercício de hoje refere-se a esse artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, ele vai falar de direitos e garantias. Direitos e garantias. E nós vamos trabalhar, como a gente viu ali, né, com direitos e deveres individuais, que está no artigo 5º.
Professor, quer que eu comece a ler? Não, espera aí. Espera pra gente não... Vamos lá, pessoal. Vamos devagar. Lê para mim, o caput, quando a gente fala caput, é a cabeça, né, do artigo, que está lá em cima, né? Você fala artigo 5º lá, tem um caput. Lê para mim, só o caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não, o caput é isso mesmo. Todos são iguais, vai. Garantindo-se os brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ok. Então, vamos lá. Então, esse artigo 1º aí, ele fala do direito à vida, fala do direito à liberdade, etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar, quando a gente lê o caput, é que, primeiro eu tenho uma escala. Por que colocou a vida, né? Vida está em primeiro lugar, depois a liberdade, depois a igualdade, depois a segurança. Por que a vida está em primeiro lugar? Porque ela é pré-requisito, gente. Se eu não tiver a vida, tá? Sem a vida eu não tenho os outros. Então eu preciso do direito à vida para mim poder exercer efetivamente os outros direitos. Então, em primeiro lugar, eu tenho direito à vida. Isso é garantido. Outra questão fala que é brasileiro e estrangeiros residentes. Então é a todos. Ok? Todas as pessoas. Se ela está no Brasil, ela tem o direito à vida. Direito à vida. Só que esse direito à vida, ele tem dois desdobramentos. Tem o direito propriamente dito de estar vivo e de ter uma dignidade. Estar vivo e ter a dignidade, tá? É as duas coisas. Então, isso dentro do direito à vida tem proibição de tortura, a proibição de maus tratos, de penas absurdas, ou seja, qualquer coisa que vá contra a dignidade da pessoa humana. Então é dentro desse sentido, ok? Primeiro é manter vivo, ficar vivo, ok? E o outro é ter uma vida digna, ok? Proibição de tortura, etc. Pena de morte. Pena de morte, ela é aceita no Brasil? Existe pena de morte no Brasil? Se estiver fazendo um concurso público. Não. Certeza? Não entendi. Pena de morte no Brasil que você falou? É. No Brasil, não. Será? Assim, depende, né? É algo bem... É algo relativo, né? Depende de como a gente entende, né? Não, pena de morte mesmo. A pena de morte mesmo? Tem linchamento, né? Não, pena de morte. Pena de morte legal. Mas não tem nem perpétua. Se eu não me engano, se a pessoa
for condenado a mais de 100 anos, ela tem que cumprir, se eu não me engano, 60, não é o mínimo, o máximo? E aí? O máximo não é 60 anos, então se você estipula um máximo de anos, acho que você não pode ter uma pena de morte. Será que não? Eu acho que não. Será? E olha que a Constituição do Brasil é uma das que mais tem leis completas aqui. Porém, a Constituição do Brasil, Será que não? acho que não. Assim, eu não pesquisei, mas acho que tem não. Existe uma exceção a essa regra. Em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, ok? Existe a pena de morte. Essa é uma exceção à regra. Mas a pena de morte é para quem... Caso de guerra declarada. Sim, mas no caso seria os inimigos, então. Não. Uma pessoa, né? O cara ir contra a nação, pena de morte para o brasileiro. Entendeu? Então, a exceção da regra é a pena de morte. Por que só em caso de guerra? Não entendi isso. Tá? Como é que é? Por que só em caso de guerra, igual o senhor falou? Não entendi. Estranho. Por causa de guerra declarada, né? É uma exceção à regra. Se houver guerra declarada, permite-se a pena de morte. Admite-se a pena de morte em caso de guerra declarada. Ok? É uma exceção, gente. Uma exceção à regra. É uma exceção à regra da Constituição. Então, isso é um cuidado que você tem se você vai fazer um concurso. Abre uma vaga aí de concurso. Sempre cai no concurso isso aí. Entendeu? A regra é que não existe. Mas essa regra tem uma exceção. A exceção é guerra declarada. Se houver guerra declarada, permite-se a pena de morte no Brasil. Ok? Outra questão, o aborto. O aborto é permitido no Brasil? Sim, tem exceções à regra. Ele não é totalmente legalizado, mas existe. Tá? Existe o aborto no Brasil. Eles colocam a questão, né, em alguns casos aí de se ter, mas ainda há algumas discussões que vão ser colocadas ainda. Tá? Então, direito à vida e a integralidade, ou seja, o direito de você estar vivo e o direito de você ter uma vida digna, de não haver tortura e etc. Segundo princípio da igualdade, que é o que a gente acabou de ler, né, que todos são iguais perante, né, a lei, e aí a gente vai para o inciso. Lê o inciso 1 aí, Suzana, você leu o caput para nós, lê o inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ok, né? Todos são iguais perante a lei. Essa igualdade, né, que a gente fala, nós temos dois tipos de igualdade, a formal e a material. A formal é a forma, iguais, ou seja, homens e mulheres são iguais perante a lei. Entretanto, na matéria, elas têm que haver uma desigualdade, né? Ou seja, que a gente chama de isonomia. A isonomia é o trato desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Eu não posso exigir, por exemplo, né, numa atividade física, para uma mulher a mesma coisa que eu exijo um homem. Seria injusto. Tá? Ou, por exemplo, numa relação de consumo, exigir as mesmas coisas do fornecedor e do consumidor. Eu não posso exigir, então eu tenho que ter uma isonomia, ou seja, uma igualdade material. Eu vou tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, o princípio da igualdade não é que eu trato todo mundo igual. Se eu tratar todo mundo igual, que antigamente era assim, só existia a igualdade formal, tratar todo mundo igual. Ou seja, o direito dá
aquilo que você merece. Então eu vou dar para o pobre a pobreza e para o rico a riqueza. Isso não pode acontecer, ok? Então, o princípio da igualdade, ele prevê, primeiro, a lei ser igual para todos. Mas, em determinados casos, eu vou tratar desigualmente. Numa relação de trabalho, por exemplo, eu vou dar o quê? Eu não vou tratar o trabalhador e o empregador de maneiras iguais. Eu vou tratar eles de formas desiguais, tá? Então, há uma desigualdade. Vocês entenderam isso? Aquele desenho que todo mundo vê que é igualdade. Tem 3 meninos, um grande, um médio e um baixo, e 3 caixotes. Se eu for fazer uma igualdade formal, eu dou uma caixote para cada menino. Mas todos os 3 querem assistir o jogo. É justo isso? Não. Se eu der 3 caixotes para cada um, só 2 vai assistir, o menor não vai assistir. Então, a igualdade material, o pequeno está com 2 caixotes, o do meio está com um caixote só, e o que é grande está com quantos caixotes? Nenhum. Isso é uma igualdade. Vocês já viram essa figura? Sim? Sim ou não, pessoal? Yes, né? Beleza. Então, vocês entenderam o que é igualdade, né? Igualdade, eu tenho que dividir isso. Igualdade formal e igualdade material. Entenderam? Sim. Sim? Sim. Então, beleza. Princípio da legalidade. É o inciso 2. Leia para nós o inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ok. Quando eu trato do princípio da legalidade, né, eu tenho alguns desdobramentos. Por exemplo, essa legalidade aqui é para nós, pessoas comuns. Né? Para pessoa comum, eu faço o que eu quiser, desde que a lei não me proíba. Para o funcionário público, eu já não posso usar essa questão. Para o funcionário público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. É diferente de nós. Tá? Diferente de nós. A nossa legalidade é a legalidade de eu fazer o que eu quiser, desde que a lei não proíba. Porque nós somos os administrados, né? A administração pública, ele só pode fazer o que está na lei. Então, é o princípio da legalidade, ela tem essa divisão. Para nós, a gente faz o que a gente quiser, desde que a lei não proíba. Mas, para o Estado, para os funcionários públicos, ele só faz aquilo que a lei determinar. Entenderam o princípio da legalidade? Sim. Sim, tranquilo? Próximo princípio. Princípio da liberdade de pensamento, manifestação do pensamento e direito de resposta. Esse é inteiramente ligado ao Marco Civil. Esses também, né? Principalmente o princípio da integralidade, o princípio da igualdade também. Vamos lá, só para a gente entender o fazer, e o saber, e o saber fazer. Aonde que o princípio da igualdade formal e material tem a ver com o direito digital? Como? Como? Como é que eu aplico? Pergunto na prova, né, para vocês. Vocês, como futuro desenvolvedores de plataformas, de software, etc., como vocês irão implementar nos seus afazeres, nos seus projetos, o princípio da igualdade material? Como? Você responderia só com uma palavra, né? Lógico que aí vocês desenvolveriam. Qual é a palavra?
Qual que é a palavra? Fala. Repete aí. Você entendeu o que é igualdade material? Igualdade formal, material. Formal é igual. Todo mundo é igual. Uhum. Você faz você está criando uma plataforma livre, um software. Qualquer função. Aí eu digo, como no seu Mister, ou seja, na criação dessa plataforma, na criação, desenvolvimento desse software, como você irá implementar o princípio da igualdade material? Pelos direitos sobre o objeto, coisa assim. Não. Mas é para com o meu cliente, no caso. Não, Se eu fosse implementar um sistema. Pela forma que ele vai ser usado, no caso? É pela forma. Ou seja, pela acessibilidade. Para mim, eu tenho obrigação, quando eu vou criar um software, quando eu vou criar alguma coisa, que eu vou jogar ele, né, eu vou abrir uma rede social, que ela é aberta para todo mundo, não basta eu colocar ela. Se eu colocar ela no mercado e coloco ela está ferindo a igualdade material se ela não tiver acessibilidade. Entenderam? O que é acessibilidade? Acessibilidade é o acesso de qualquer pessoa, não uma permissão, qualquer pessoa ter acesso àquela coisa. Não, acessibilidade no sentido das pessoas que são portadores de deficiências, limitações. Então você é obrigado a pensar nisso. Se você criar uma plataforma, você tem que ter meios de ter acessibilidade. Entenderam? Isso é indispensável hoje no mundo. Se você não tem acessibilidade, você fere de morte o princípio da igualdade material. As pessoas, elas têm que ter meios que sejam acessíveis para ela. Assim como as ruas, os passeios, as lojas têm que ter rampa, tem que ter informação, tem que ter espaço dentro do seu comércio para um cadeirante ir no banheiro, por exemplo, ou passar, né? Se você tem um segundo andar, tem que ter acessibilidade para essa pessoa. Quando você cria uma plataforma, essa plataforma também tem que ter acessibilidade. E isso é aplicar o princípio da igualdade material no direito digital. Entenderam agora o que é igualdade formal e material? Se você coloca ele só lá, você está respeitando a igualdade formal, todo mundo é igual. Mas se eu dou acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência, eu estou cumprindo o princípio da igualdade material. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo. Princípio da legalidade, a gente viu, né? Nós fazemos o que a gente quer, desde que não seja proibido. Vamos lá agora para o artigo 4 e 5, que a gente vai falar da liberdade de pensamento. 4 e 5. É livre. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Ok. Então vamos lá. Então o que esse artigo, o que esse princípio aí garante? O que ele garante? O direito de quê? Liberdade de pensamento. O que é liberdade de pensamento? O que é a liberdade de pensamento?
que é liberdade de pensamento, gente? É expressar opinião. É o direito que você tem de expressar opinião. O que você acha, o que você entende, o que você coloca, isso é direito de expressão. Você tem todo esse direito. Ah, não é o meu som que está cortando, não? Meu som não está cortando, não, gente? Normal. Acho que Tá normal, então internet, tá. é a terceira vez Então, que tá cortando. é livre, você tem direito de expressar. Você tem direito de falar bem, falar mal do presidente, falar bem, falar mal do Lula, direito de falar do professor, direito de falar da instituição, direito de falar do colega, você tem esse direito de expressar o pensamento. E isso hoje é muito ligado ao direito digital, é um dos principais, é a pedra de toque, ok? Do direito digital, você tem direito de ir na internet, ir no Facebook e expressar o que você entende, o que você acha. Só que o que é proibido? O que não pode? O anonimato. Você pode falar o que você tem, mas você não pode, de maneira nenhuma, falar de maneira anônima. A internet não permite. E também você não pode falar de maneira anônima em qualquer outro meio, em qualquer outra maneira. Então você pode falar desde que você seja claro que essa opinião é sua. Manifestação. Só que tem direito de resposta. Lógico, você fala na internet, a pessoa que você está falando, ela tem direito de responder ali automaticamente, ela tem direito de resposta. Só que você não pode, de maneira nenhuma, o quê? Ultrapassar limites. Como disse aí, né, você não pode difamar, caluniar, de maneira nenhuma, né? Difamação, injúria e calúnia. Difamação, calúnia e... Difamação, calúnia e injúria. É as três. Isso você não pode, ok? O que é cada uma delas, né? Já que vocês falaram, né? O que é injúria? Injúria é você pegar e falar assim, aquele preto, safado, né? É questão de raça, sexo, religião. Você falar aquele protestante de merda, entendeu? Aquele macumbeiro, né? Isso é injúria, entendeu? Você tratar ali das questões que tem a ver ali de raça, sexo, né, entendeu? Aquele transviado, né, você entendeu? Aquela questão ali, isso é injúria. Injúria. Tem a ver com sexo, religião, etnia, o que é aquela pessoa. Difamar é você falar não à boa fama dele. Difamar. Ok? Ah, aquele cara é caloteiro. Aquele cara não paga ninguém, dá cano, isso é difamar a pessoa. Isso é difamação, ok? Aquele cara é assim, assado, isso é você falar mal daquela pessoa. Ele é desonesto, ele é mentiroso, isso é difamar. E caluniar. O que é uma calúnia? Eu falei injúria, tem a ver com o quê? Sexo, religião, tem a ver com questões raciais, né? Raciais, tipo, características. É mentir, mas mentir sobre o quê? É diferente da injúria, da fama, né? Calúnia é mentira, mas é mentir sobre o quê? Você dizer que aquela pessoa é um criminoso, isso não é a calúnia, isso é caluniar. Dizer que aquela pessoa cometeu um crime. Isso é caluniar. Okay? É mentir que a pessoa. Tá? Em qualquer um desses, quando a pessoa fala, ela cabe retratação. Ela pode falar, você está enganado, eu me enganei, beleza. E não dá nada. Eu posso, na mesma hora, entendeu? Mesmo na internet, eu chego e falo, não, gente, eu estou equivocado, me equivoquei, essa pessoa não é isso, ela não cometeu crime, de maneira nenhuma, eu estou equivocado, eu posso fazer uma retratação em qualquer um desses, tá? Ok? Então, eu posso, mas liberdade de pensamento é você falar, não, concordo com a opinião
Eu Ô, não Leonardo. concordo. Pode falar, Vitor, por favor. É só uma pergunta. A calúnia é a mesma coisa de cometer perjúrio, por exemplo, diante de um juiz? Não, É uma perjúrio mentira, né? É calúnia é. já. Ah, tá. Só que o perjúrio é quando você mente, você jurou ali, né? Você chega lá pro juiz, vai prestar um testemunho e você presta um testemunho falso. Professor, o senhor Entendeu? falou É que grave. calúnia, difamação e injúria, caso a pessoa tenha falado em alguma rede, em alguma plataforma social e ela se arrepender, ela pode Retratar. ser processada, algo do tipo. No mesmo Mas local, ela pode retratar. Mas e a questão da injúria, que o senhor deu alguns exemplos, como a questão de intolerância? Cabe retratação, né? Mas tudo tem os limites, né? Aí, no caso concreto, a gente vai ter o quê? Uma proporcionalidade ao caso. Vai ser. Porque se a pessoa exagerou demais, ela fez isso de maneira que aquilo causou um dano para a pessoa, né, irreparável, porque cabe você retratar, mas aquela retratação que ela seja suficiente para retornar ao status quo antes, ou seja, a retornar a sua boa fama que você tinha antes. Mas se isso te causar um dano, não adianta retratar mais. Entendeu? Não adianta retratar mais. Ok? Vou dar um exemplo, né? Exagerado, né? Como aquele caso já aconteceu. Isso é um exagero, né? Mas isso aconteceu de fato. Saiu numa rede social que uma mulher, ela era bruxa, soltou que ela era bruxa e matava crianças. E isso aí ficou espalhando, tá, esses mitos da internet. E aí tinha uma mulher, numa cidade aí do interior do Brasil, pegaram a foto dela e essa pessoa parecia com a outra. O povo lixou essa mulher até a morte, achando que ela era bruxa. Fazia bruxaria. Entendeu? Aí, nesse caso aí, ó, né, que aquela mulher, né, fazia bruxaria e matava criança, eu tenho várias coisas, né? Eu tenho calúnia, eu tenho difamação, ok? E, inclusive, pela qualidade dela, mulher da injúria. Tem 3 coisas aí, que são crimes, né? Entendeu? Só que o dela, né, chegou a uma proporção tão grande que não cabe retratação no caso desse. Né? Ainda mais que ela morreu. Né? Todo mundo ali vai ser processado. Quem fez, né, quem incentivou isso foi processado e quem cometeu o lixamento também vai ser processado. E foi processado. Então depende, tem limite. Né? A pessoa falou ali e ela logo retrata. Mas isso causar um dano, né? Você perde cliente, perde emprego, né? Você fica mal falado, mal visto pela sociedade, não tem como você retratar, né? Vai caber uma indenização. Então, por isso que eu tenho a segunda parte aí, né? Que você tem direito de resposta. Se alguém fala, você tem direito que a sua resposta seja colocada, essa assim, o direito de resposta independe, você não precisa ter cometido crime nenhum, você só falou sobre, né, uma ideia de você e eu falei uma outra ideia contestando a sua. Aí você tem direito de resposta. E se for na rede social, eu tenho que publicar na minha rede social a sua resposta. Ok? Eu não posso excluir ali o comentário, por exemplo, se você está respondendo ali. Se você falou de mim, eu tenho direito de responder ali. Tá? Se foi no jornal, tem direito de ser publicado no jornal. Isso é direito de resposta. Que é esse inciso aí 5, né? Assegurado direito de resposta proporcional ao agravo, ok? Além da indenização, tá? Material, moral e a imagem. São 3 tipos de indenização. Eu tenho a indenização material, que é com relação àquilo que você deixou que você perdeu. Por exemplo, né? Se isso aí te causou prejuízo, você teve que gastar, contratar um advogado, por exemplo, ou se trouxe um prejuízo financeiro para você, direito material. Questão moral, se isso te causou uma questão moral, ou seja, né, o que te causou moralmente falando? Aí você tem direito a uma indenização moral também. E a imagem, se é a sua imagem. Por exemplo, você tem uma empresa, você vende produtos, então você acaba tendo a vinculação da sua imagem àquilo que a sua atividade financeira que você exerce.
essa é uma imagem. Então, se maculou a imagem sua como empreendedora, né, como tal da sociedade empresária que você administra, isso aí é a sua imagem, ok? Tá? Entenderam aí, pessoal? E mesmo que você tenha a resposta, né, se isso foi grave o suficiente, você tem direito aí às indenizações. Mesmo que a pessoa retrate, por exemplo. Retratou, mas teve um prejuízo, ela vai ter que pagar. Ah, tudo bem, você retratou, ótimo. Diminui o dano, mas você tem que pagar. Fala. Professor, o Giovanni colocou na caixa de pergunta dizendo sobre o prefeito, que no Facebook dele recebe muita coisa negativa, só que ele apaga os comentários para não aparecer nada negativo para ele. Não, mas aí, por exemplo, isso aí ele tem direito. Mas, por exemplo, né, se o prefeito fala de uma dessas pessoas, aí é diferente. Se o prefeito fala de um adversário político, aí ele não tem direito de apagar. O adversário político tem direito de responder dentro lá das coisas. Isso aí você tem, porque eu posso apagar. Se você escreve lá no meu Facebook uma opinião, eu não quiser responder, eu posso tirar. Entendeu? Eu não posso apagar a resposta, né? Se eu coloco lá e faço lá eu falo de alguém, essa outra pessoa tem direito de resposta. Eu vou e falo do Lucas, né? Eu coloco, o Lucas, e dou uma opinião sobre o Lucas. O Lucas vai ter direito de resposta, tá? Aí o do Lucas eu não posso apagar. Entendeu a diferença? Tá, professor, e no caso, se não for político e for esses, por exemplo, hoje em dia a era do cancelamento, né? Uhum. Então, a pessoa é cancelada na internet, ela pode, e foi de uma forma injusta. Ela pode estar recorrendo contra as pessoas que... Pode. Se ela conseguir provar, se você conseguir provar, pode sim. Eu posso sim. Se você conseguir provar, né, que foi injusto, mas você pode contestar, mandar, né? E pode sim, você pode... Se causar prejuízo, você tem direito. Tanto do dano material quanto moral, mas você tem que provar. Conseguir provar quem é que fez isso. Entendeu? E existe um tempo limite, por exemplo, eu fiz uma postagem em 2010. Se alguém pegar essa postagem hoje em dia, ela pode ser usada contra a pessoa, ou alguma coisa do tipo? Depende do que é, né? Mas ela pode, mas depende o que seria. Vamos supor que é uma intolerância religiosa. Eu falo que, vamos supor, eu faço uma piada com o testemunho de Jeová, vamos supor, e seja de uma forma que possa ser interpretada ou até mesmo a pessoa que é da religião se sinta mal, né? E isso foi dito há 2010, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, vamos supor. Isso pode ser utilizado contra? Pode. A pessoa pode ter direito, ela tem direito de resposta, sim. Mas não tem um tempo limite, vamos supor. Não tem. 15 anos. Esses princípios que a gente está vendo, não tem. É a vida inteira. É imprescritível, como a gente viu. Ele é imprescritível. Olha, princípio da liberdade religiosa. Lê para nós aí, então. Aproveita que você está aí e já lê aí. É o inciso 6. Eu não tô com a apostila aberta. Você pode a Suzana pode me falar a página, por favor? Não tá na apostila, tá na... Pus aí para vocês olharem na internet. Leia para nós, Suzana. É porque eu não tava aqui na... Não, sem problema. Aí, o Lucas postou aí para nós novamente. Sim, mas qual página que é, Lucas? Não, você abrir aí no início, isso aí é a lei, né? Artigo 5º, inciso 6. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a sua forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ok. Então, o que você pode ser, assim, no caso desse, por exemplo, processado, é se você atrapalha, né, que a pessoa, ou você ataque a instituição, que você ataque a religião. Ok? É isso aí que é errado. Mas você pode expressar a
sua opinião, por exemplo, sobre aquilo que a pessoa fala. Isso aí não tem problema. Mas se você repete lá o seu exemplo, você disse assim, um exemplo que você fala mal de... Como é que é? Não, Fala por exemplo, eu faço uma piada com o Testemunho de Jeová aqui. Isso. Que eu não sei hoje em dia, mas antigamente era muito forte delas virem até a sua porta, né? Isso. Para passar a palavra deles, chamar para a igreja deles. E às vezes a pessoa fazia piadinha sobre, tipo... Agora eles estão só ligando, né? Eles não estão indo, mas estão ligando. As pessoas faziam piadinha sobre, domingo eu só vou receber visita de Testemunho de Jeová. Isso. Entendeu? Mas esse aí não tem perjúrio, né? Não tem problema, né? Esse tipo de piada não tem, mas é uma piada que desfaz, por exemplo, da crença, né? É isso. Né? Aí sim dá prejuízo, mas essa aí não dá prejuízo nenhum. Mas o que é protegido é a liberdade que você tem de proferir a religião que você exerce. A sua crença, proteger a crença. A crença de qual Deus? Qualquer um. Não interessa o Deus, não está protegendo o cristianismo. Ou a Bíblia não. Entendeu? Pode ser Satanás, pode ser Umbanda, pode ser Orixá, pode ser Buda, pode ser o que você quiser. É livre. Inclusive de ser ateu. É liberdade de crença, liberdade religiosa. Só que essa liberdade religiosa, ela não pode ser exercida para que você se excuse de cumprir obrigações. Ok? Você não pode. Então, o testemunho de Jeová não pode usar, eu sou testemunho de Jeová, não posso trabalhar no sábado. Infelizmente, você vai ter que arrumar um emprego que não precisa, porque você vai ter que trabalhar. Você não pode usar isso para não trabalhar no sábado. Você não pode usar. É complicado. Porque o Brasil é um país laico, só que prevalece os feriados no cristianismo. Não, mas na verdade isso é uma tradição, Brenda, porque se você olhar, na verdade, esses feriados aí, eles eram pagãos, eles não eram católicos. A maioria. São poucos os se você olhar na Roma antiga, né, por exemplo, a maioria, o calendário que a gente segue é um calendário romano, né? Por isso que tem julho, de Júlio César, agosto, né? Entendeu? Então são meses, e nem existiam esses meses, foram colocados, né? São adaptações, e a maioria dos feriados que a gente utiliza são feriados sincréticos, né? É mais por uma tradição. Quando Roma estava em decadência, que assume a Igreja Católica, né? Que eu fiz? Eu fiz um sincretismo, eu coloquei aqueles feriados que os romanos usavam, com aqueles deuses que ele tinha, os deuses viraram santos, e aí eu fiz um sincretismo. Por exemplo, a Carnália virou carnaval, e assim por diante. Jesus não nasceu 25 de dezembro, entendeu? Não nasceu. Isso é uma adaptação, entendeu? Uma adaptação. Se você estudar mais isso aí, dar uma olhada, você vai ver isso aí. Então é o sincretismo, né? Foi uma maneira de adaptação da sociedade, é uma maneira da gente, né, adaptar, mas a gente não se coloca, né? Então é isso. E a maioria dos feriados são feriados pelo município, o município que coloca. Na Bahia, por exemplo, a maioria dos feriados são feriados do candomblé. Só que, em vez deles falar que é de Iemanjá, ele fala que é de quem? Iemanjá? Nossa Senhora. Né? Sim. Entendeu? Então há o sincretismo. E assim por diante. Tá? Mas é questão de tradição. É como se você olhar lá no STF, lá, por exemplo, tem um crucifixo lá. E é um crucifixo ainda com Cristo, né? Que é o crucifixo da Igreja Católica, porque o crucifixo dos evangélicos só tem a cruz, né? O Jesus não está crucificado. É uma tradição, foi colocado lá. Nós somos fruto de um país que era católico, né? Mas a nossa religião é laica, sim. Ela é laica. Mas por isso você pode proferir a religião que você tem. Mas você não pode se excusar de maneira nenhuma de nada por uma questão
religiosa, por nenhuma delas, ok? Ok. O próximo é liberdade de expressão, que eu inciso. Pode ler para nós. É o 7, né? Não, agora a gente vai ler o 9. Liberdade de expressão. Então, o 7, quer ver? Vamos ler o 7 aí. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenções internações, coletiva. O próximo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigações legal a todos impostos e recusar-se cumprir prestações alternativas fixadas em lei. Ok. Então, isso aí, pessoal, é a mesma coisa. Eu não posso deixar de servir o exército, né? Eu não posso deixar de cumprir minhas obrigações por nenhum motivo aí religioso. Ok? E é o direito que você tem de ter assistência religiosa aí em órgãos públicos, tá? Não é uma obrigação. Liberdade de expressão é outro internamente importante para nós, né? Tanto a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, eles estão no Marco Civil da Internet, estão na Lei Geral de Proteção de Dados também, eles vão tratar sobre isso, né? Por exemplo, na proibição que eu tenho de colocar a cunha, a proibição de eu identificar a pessoa. Esse aqui, né, de liberdade religiosa também tem. A Lei Geral de Proteção de Dados proíbe que você identifique a pessoa pela religião. Então, tem todas as questões de dados sensíveis que você não pode distinguir uma pessoa da outra. Então, liberdade de expressão. Artigo 5º, inciso 9. Leia para nós. Opa, o 9, né? Isso. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ok. Qual que é a diferença de expressão e pensamento? Pensar você mentaliza para si mesmo. E expressar é quando você diz para a pessoa ou faz algum gesto. Não. Aquilo que você pensa, Leandro, não é interessante do direito. Né? O que a gente pensa não interessa. Isso aí, tudo tem que... A outra pessoa tem que ter uma interlocução. Outras pessoas têm que saber. Expressão, liberdade do pensamento, é você expressar o que você está pensando. É falar, comunicar, escrever, reportar, tuitar, entendeu? É expressar aquilo lá. É colocar aquilo de maneira escrita. Liberdade de expressão é caricatura, música, charge, teatro, toda a forma. Aqui é você colocar uma crítica, né? O pensamento é você falar uma crítica. Expressão é qualquer forma de arte. Aqui é arte. Aqui é escrita, digitada. Entenderam a diferença? Entendi. Entendeu? Vamos para o próximo, que é a privacidade e a preservação da imagem. É o 10. Lê para nós. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de suas violações. Ok. Esse princípio da intimidade, né? O princípio da intimidade, pessoal, é um princípio norteador do direito. E ele é norteador... a internet também é uma das coisas que ela tem que mais privar, esse inciso 10, tá? Por quê? É que você cuida da honra, da imagem, da pessoa, do cidadão. Isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Então você não pode, de maneira nenhuma, de forma alguma, macular o indivíduo.
de qualquer uma, a sua imagem. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente coloca, com aquilo que a gente defende, tá? Por quê? Tudo que a gente macula a intimidade da pessoa e a imagem dela acarreta dano moral. E material ainda. Então, você tem um direito sobre isso. Por exemplo, eu posto lá, né, a questão de calúnia, defamação, né, eu estou intimamente ali colocando, principalmente a injúria, né, da intimidade da pessoa. Eu posto imagens da pessoa sem autorização dela, eu posto vídeo da pessoa sem autorização dela. Eu estou violando a intimidade dela. Eu tenho uma conversa, eu e ela estamos conversando. E eu coloco posto aquela conversa para outras pessoas, printo ali e pronto. É a intimidade dela. Se ela não autorizou a interlocução da conversa, eu não posso fazer isso. A não ser que seja por uma questão de uma defesa, né? Eu preciso para defender ali, porque a outra pessoa está falando uma coisa diferente. E aí eu posso. Que é o caso, por exemplo, do Neymar, né? Que postou conversa dele com aquela moça que acusou dele de estupro. Por quê? Ele só teve direito, senão ele ia ser processado por violação da imagem dela. Porque ela acusou ele de um crime mais grave. E aí ele teve direito de postar aquela conversa. Não pode. Aí violação da imagem seria o seguinte. Pensar, eu não posso também filmar, pegar um drone, filmar a casa de uma pessoa, não posso. Não filmar a intimidade dela de maneira nenhuma. Entendeu? Isso é inviolação da intimidade. Só que é diferente, por exemplo, se você está fazendo alguma coisa numa praça, está fazendo alguma coisa na praia, está lá no rio ali, aí você, né, como se diz, você está expondo a sua própria imagem. Tá? Aí não tem como você dizer, né? Existem alguns julgamentos, né? Não sei se você lembra do caso da Cicarete, né? A Cicarete estava namorando lá, né, com bastante intimidade, se vocês me entendem, com o namorado dela na praia. Ela é famosa e estava na praia, que é pública. E aí, essa imagem foi parar no Google, foi parar em tudo quanto é lugar, o vídeo, né, disso. E ela entrou com a ação contra o Google, contra as redes sociais e contra a pessoa que postou. Ela perdeu todas. Por quê? Porque era uma pessoa pública no lugar público. Então, tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ok? Entenderam aí sobre isso? Professor, você citou o exemplo do drone, né? Uhum. Vamos supor que a pessoa ela tem uma propriedade, né? E uma propriedade grande, né? Uhum. E que a pessoa ela não vai filmar a casa, ela vai filmar a paisagem da propriedade dela tirando a casa, né? Uhum. Isso também não é permitido. Mas se dentro da sua fazenda, não. Se não é autorizado, você tem direito de recusar. Mas aí, nesse caso, é assim, se está lá filmando, né, por exemplo, você não é cantor, você não é famoso, por que está filmando sua piscina, está filmando lá? Você não quer. Você já fez a casa lá, ó, dentro da sua fazenda. Tá violando a sua intimidade. Tá violando aqui a sua intimidade. Intimidade, vida privada, tá? Isso aqui são princípios, pessoal, que são sagrados, tá? Intimidade, vida privada, não pode. É diferente se você é uma pessoa famosa. Se você é uma pessoa famosa, aí já é diferente, né? Entendeu? Mas a sua intimidade, você coloca, tá? Mas agora, vamos supor, você tem uma lancha aí gigante, aí você pega a lancha e coloca no rio. Como que você não vai querer que você tire foto da sua lancha? Hã? Tá aqui no rio, na beira do rio aqui? Entenderam a diferença? Então aí tem limites, né? Quando você expõe e quando você não está querendo que seja imposto. Próximo, pessoal, que é o princípio da inviolabilidade domiciliar. Artigo 11. Esse aqui vocês entendem. Tem um aqui da intimidade, da vida privada, da dignidade, também que a gente tem falado de desdobramento. Por exemplo, quando você é preso e a pessoa te algema e te leva você algemado. Então,
Isso aí já tem até súmula, o STF já falou. Se você não está mostrando nada, você não apresenta risco, você não tem que ser preso. Porque aí você é preso, é filmado, é fotografado, tá o quê? Indo contra a sua dignidade, a civilidade, né, e etc. Um exemplo, né, foi até falado daquele julgamento lá, que sem convidar o Lula, foi lá e prenderam ele para prestar depoimento. Não era necessário aquilo, né? Então, ultrapassou ali os limites. E o próximo é do domicílio, é o 11. Alguma dúvida aí da intimidade, vida privada? Hã? Não, nenhuma dúvida. Então vamos para o próximo, que é questão do direito ao domicílio. Lê para nós. É o 11, né? É o 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ok, então nós temos dobramento. Alguém pode entrar na sua casa? Poder pode, se tiver Depende. Depende. Primeiro, o que a gente entende como casa, como domicílio? Um local com teto onde você dorme. Pode ser um hotel, que você esteja hospedado. Por isso que está lá no hotel, se você colocar aquela plaquinha não perturbe, ninguém pode entrar lá. Um hotel, uma pensão, uma choupana, o escritório que você está trabalhando lá, entendeu? Se você tem uma oficina, sua oficina de trabalho, não pode entrar. Ninguém pode entrar na sua oficina de trabalho. Se a pessoa chega, você montou lá um local, e naquele local ali é seu local de trabalho ali, que você vai prestar serviço, né? Vamos supor que você vai para a área de consertar computadores, software, etc. Você colocou um balcão, e ali para trás do balcão não ultrapassa. Ninguém pode passar aquele balcão. Ele é considerado domicílio. A pessoa só pode entrar para dentro do balcão, ou dentro da sua casa, dentro da sua fazenda, dentro da sua chácara, no hotel que você está hospedado, em 3 situações. Quais são as 3 situações? Sem a sua autorização, claro. Qual que é a primeira? Flagrante delito. Flagrante delito. O que é o flagrante delito? A pessoa foi pega ali na hora cometendo um crime. Cometeu qualquer tipo de crime. E aí, numa perseguição, ela entra dentro da casa. E nesse caso, né, que o flagrante já pode ser continuado. A pessoa está em flagrante e eu estou indo atrás dela. Isso pode demorar horas, dias ali atrás dela e eu não perdi isso. Eu estou correndo atrás dela. E aí eu posso, né, se ela está em flagrante. Ou então a pessoa acabou, vai lá e matou alguém. Eu entro lá dentro da pessoa. Flagrante delito ali, né? Que o delito está acontecendo na hora. Isso é flagrante delito. Qual que é o segundo? Flagrante delito. E qual que é o segundo? Para prestar socorro. Por exemplo, a casa está pegando fogo, sua empresa está pegando fogo. Aí eu tenho que ir lá, tenho que ajudar. Um desastre, desmoronamento. E o outro é do mandato. Mandato judicial. O juiz determina, autoriza que você faça. Mas em qualquer momento, não. O que está escrito aí? Vamos ser específico. Durante o dia. Isso, tá? Durante o dia, por determinação judicial. O que a gente entende por durante o dia? É das 6 da manhã às 18? O que é dia? Para mim, o sol apareceu já tá dia. Perfeito, é isso mesmo. Vale para esse efeito aí do nascer ao pôr do sol. Por isso que naquelas operações que a gente vê da polícia, eles esperam o quê? O dia nascer, não interessa o horário. Vale é a natureza. O dia nasceu, né, eles vão, cercam ali o local, ficam estacionados ali ao redor, monitorando. O dia nasceu,
eles podem entrar, invadir a casa. Ok? Vamos continuar. Esse vocês entenderam? Sim, sim. Vamos para o próximo. Onze. O 11 agora? É. Mas o 11 foi esse, não? É o 12? Ah, é o 12, perdão. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ok, então é inviolável, correspondência, né? Hoje entende-se o WhatsApp, e-mail, tudo. Só em caso de quê? Tá? Essa inviolabilidade só mesmo em caso que o juiz determinar. Então, o princípio da inviolabilidade. Só se o juiz determinar. Senão, eu não posso. Próximo, né? E aí é só mesmo, né? Existe essa... Quando a gente está em caso de sítio, né? Caso de guerra, né? Estado de sítio, aí tem uma... não precisa do juiz. Mas nesse caso aqui, né? Normal, eu preciso que o juiz autorize. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então é livre, né? Eu posso exercer a profissão que quiser desde que eu cumpra as determinações, né? Eu quero ser médico, então eu tenho que formar e fazer o curso, etc, etc, etc. Ou seja, eu posso exercer o que eu quiser, mas eu tenho que cumprir essas determinações. É livre o exercício. Eu posso abrir um negócio do que eu quiser, só se não for lícito, né? Mas aquilo que é lícito eu posso fazer o que eu quiser sem problema nenhum. 14. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardo ao sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Ok, então o que significa? O direito de informação. Eu tenho direito à informação, eu tenho direito a ser informado. Então, nesse caso aqui, se eu não tenho, eu tenho que ter um mecanismo que se chama habeas data. Eu tenho direito de entrar com habeas data para mim ter informação. E tem que ser livre, né? Tem que estar na internet. Hoje que a internet facilitou muito o direito à informação. Tem direito de ser informado, de saber quanto é que um governo gasta, quanto é a despesa, etc, etc. Qualquer tipo de informação, entendeu? Então, é o direito à informação. A gente vai trabalhar muito isso em Marco Civil da Internet, tá? Esse é um direito sagrado, é o direito à informação. Ah, uma coisa que eu não falei, direitos e garantia. Até eu falei da habeas data, lembrei. Direito é tudo aí que a gente está lendo. Tudo que a gente está lendo aí são direitos, né? Que são princípios. E garantias? Garantias são os meios existentes para me alcançar esse direito. Ou seja, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, tá? Isso aí são garantias. Mecanismos, meios ou remédios que eu tenho para assegurar o direito. Direito, esses princípios que estou lendo, as garantias são os meios e os instrumentos que eu tenho para assegurar o acesso, né, a essas garantias. Pode continuar, você está lendo bem? Vamos para o próximo aí. É o 15, né? Isso. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É livre locomoção, né? Eu posso ir para qualquer lugar sem problema nenhum em tempo de paz, né? Porque se eu tiver estado de sítio, estado de guerra, estado de defesa, né? Que são mecanismos, eu posso me limitar, né? Aqui, por exemplo, né? Como a gente está na pandemia, né? Está tendo o quê? Uma limitação desse direito, porque é uma exceção à regra, mas mesmo assim é uma briga assim, né, muito grande, né, essa questão de você aplicar no Brasil o lockdown, por exemplo. Alguma dúvida? Pode ir para o próximo. 16.
todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outras reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso às autoridades competentes. Ok. Esse direito aí, pessoal, é o direito que eu tenho de quê? De reunião. E não precisa de autorização. Eu vou fazer, imagino que a gente, né, acabou a pandemia, a gente vamos fazer uma reunião lá na Beira-Rio. Eu não preciso de maneira nenhuma fazer uma manifestação, reunião, não precisa de autorização. Eu só tenho que informa a prefeitura, quem tiver, fala, no dia tal a gente vai fazer uma manifestação ali. Para quê? Para que tome as medidas, né, de garantias, etc., sobre aquilo ali. Mas eu não preciso de autorização. Eu tenho esse direito. Qualquer pessoa tem esse direito. Tá? Esse é o princípio, o direito de quê? De reunir, direito de reunião. Próximo. É plena a liberdade de associação para os fins lícitos. Vedada, é proibido. Vedada de caráter paramilitar. Ok. Então é plena, eu posso me associar, eu posso montar uma associação, sair, de maneira nenhuma. Eu não sou obrigado a estar afiliado a nenhuma associação, eu posso entrar e sair dela a hora que eu quiser. Só não pode ter no Brasil são as associações paramilitares. Ok? Próxima. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ok. Essas aqui, as próximas, elas vão falar sobre associação, né? O 20, por exemplo, fala: ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer-se associado. Né? Por isso que todo mundo foi desvinculado das associações. Né? O 21, né? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os filiados. Né? Uma associação pode representar todo mundo. Então, todos aí são direitos assim, referentes a esse direito de associação. Lá no 23, ele trata da propriedade, tá? Que o 22, né? Direito à propriedade, é o direito sagrado. Então, o direito à propriedade, todo mundo tem o direito à propriedade. Isso aqui, gente, direito de propriedade, liberdade e de propriedade, né? Legalidade e propriedade são os primeiros direitos que existiram. Isso aí, desde lá das primeiras constituições, há muitos anos atrás, já se brigava por isso. Então, o direito da propriedade é o direito que cada um tem de ter o seu pedaço de chão, a sua casa, o seu, e isso aí o Estado não pode intervir dentro da sua casa. Só que isso aqui ele não é absoluta. Por quê? Toda casa ela tem que cumprir sua função social, que é o que está no próximo, que é o 13. Ou seja, eu não posso ter lá na minha casa para fins ilícitos. Né? Eu não posso. Aí eu tenho direito de propriedade, mas para fins lícitos. Ok? E aí na 13 fala justamente isso. Né? Eu não posso. E no 14, no inciso 14, fala da questão da desapropriação, né? Que quando a propriedade perde o caráter social, quando a casa da pessoa perde o caráter social, ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária, etc. Tá? Aí ele trata, né? A 14, a 16 fala da pequena propriedade rural, que ela é impenhorável. A casa sua também é impenhorável. Ninguém pode tomar sua casa por causa de dívida. E nem a fazenda pequena também não pode. Tá? Vamos para o que nos interessa aqui, que é o 22. Esse a gente vai falar deles também. 22? Não, 27, perdão. Isso. Os autores. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização
publicação ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Esse é um princípio colocado na Constituição, que é o direito autoral, né? Se você monta aí um programa, se você monta alguma coisa, você tem direitos autorais sobre ele, você e sua família, tá? E assim a gente tem tanto o 27 como o 28, que vai tratar dessa proteção. A proteção do seu direito, inclusive, de fiscalizar pela uma invenção, pela uma obra que você fez, tá? Que aí é um direito seu, tá? O 29, por exemplo, ele fala: a lei assegurar aos autores de inventos industriais privilégios temporários para sua utilização. Ou seja, se você tem uma ideia e você claramente, né, publica, né, que você tem essa ideia, ela fica travada, né? Outra pessoa não pode ir lá e roubar a sua ideia. Você vai ter direito de exclusividade de produzir a sua ideia aí, mas a gente vai tratar isso em lei específica, né? Lá na 30 fala do direito à herança, que no Brasil ele é sagrado também, tá? E deixa eu ver se tem mais algum aqui. Lá no 39, é um também, só para você, que é o direito, dos direitos criminais, né? No 39 fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, você não pode ser combinado. Se eu criar uma lei, por exemplo, eu vou criar uma lei agora, estão criando uma lei sobre stalking, né? Vai ser criminalizado a ação de stalking. Tudo que você fez anteriormente, você não vai ser condenado. Você só pode ser condenado a partir da publicação dessa lei, da agora para frente. O que você fez atrás, você não vai ser condenado, tá? Entenderam? Então, o Vitor pode ficar tranquilo, o Leandro também pode ficar tranquilo, ok? Só não pode fazer da agora para frente. A gente é normal, agora se fosse a Brenda, aí ficaria difícil. Ela não vai parar não, Breno? A Brenda é difícil. E ela nem escutou. Tá. Aqui travou a ligação, eu escutei só a Brenda, não escutei. Então, o que você fez para trás, Brenda, não interessa, tá? Interessa para frente, tá? Deixa eu ver se tem mais algum princípio aqui. A questão, né, da discriminação, que a lei punirá qualquer discriminação com relação ao direito, à tortura, mas enfim, os mais importantes aqui, tá? A gente falou, e é o que nos interessa. A atividade de hoje, que eu já vou liberar vocês para fazer, trata dos primeiros princípios que a gente viu, que a gente até colocou, tá? Professor, esse stalking é crime só perseguição, por exemplo, o cara ficar mandando mensagem. Não tem como a gente discutir. Eu acho que isso vai ser aprovado agora. Se for aprovado, a gente vai ter uma aula sobre direito criminal. Até na aula, se a gente tiver aprovado, a gente discute a lei. Aí eu posso, a gente pode junto interpretar. Como ela ainda está passando, né? Ela já passou na combinação, ela vai ser ainda, né? Não foi aprovado. Aí a gente discute isso. O que eles colocaram, né? Porque aí vai depender como eles colocaram, os que a gente chama de tipos penais, né? Que é os verbos, né? Entenderam? Por enquanto a gente ainda está assim, eles vai ser criminalizado, mas ainda não é. Mas provavelmente é a perseguição, mas como eles vão colocar lá que vai ser essa questão. Vai dificultar a vida de vocês, né? Mas fazer o quê? Né? A gente aprende a parar de fazer isso. Não é, Rúlio? Espiar o Instagram do outro não tem problema, não. A perseguição que não é, que vai ser proibida. Olhar pode, só não pode ficar mandando um monte de coraçãozinho, coisa do tipo. Não, isso aí também não é, né? Stalkear é aquela perseguição, né? Por exemplo, você começa a perseguir a pessoa lá dentro, né? Aí sim, aí é mais...
curtir, mandar, isso aí não tem nada a ver. Aí, por exemplo, a pessoa vai e te corta ou te limita. Aí você abre em outra, né? Você faz. É aquilo que vai te perturbar. Mas assim, para a gente saber, eu vou ver se a gente consegue pegar o projeto de lei. Vou ver se eu consigo pegar o projeto de lei, a gente traz na próxima aula e a gente discute. Mas vai ser um tema, assim, interessante de como vai ser utilizado isso na prática. Não é verdade? Então, pessoal, aproveita esse momento, aproveita agora e façam atividade. Se vocês tiverem dúvida, me procurem que eu estou à disposição. Alguma dúvida, pessoal? Eu não estava na hora da atividade. Qual que é a atividade, por favor? Já estava no aula. É responder uma questão sobre princípios. Ah, tá, ok. Aí a gente vai voltar aqui ou... Não, já finalizou. Aí só se vocês... Eu vou ficar de plantão. Se vocês tiverem dúvida, fala comigo no WhatsApp. Ah, tá? não, ok. Uhum. Tá lá em questionário, lá, ó. Tem um texto lá para você ler, que é uma decisão do STF, tá? É um caso lá que teve com o Google, e aí tá perguntando, né, com base na decisão do STF, explique o que são direitos e garantias fundamentais, que é isso que a gente explicou, né, que direitos é os princípios propriamente dito, e as garantias são os mecanismos que a gente tem para alcançar ou para proteger esse direito. Exemplo, eu tenho direito à minha liberdade. Se a liberdade minha for atacada, eu tenho direito de quê? De entrar com habeas corpus. A habeas corpus é uma garantia do meu direito à liberdade. Tá? Direito à informação, eu tenho um habeas data, como a gente falou. Então, eu tenho esse direito. E, dentre outros, né? Mandato de segurança para proteger direito à informação, ou de outros direitos, por exemplo, né? Que a gente tem aí para alcançar. Ok? Mas o que a gente precisa saber é que direitos e garantias, direito é o direito propriamente dito, que são esses bens da vida, igualdade, liberdade, etc. E as garantias são os mecanismos, os meios, né, os remédios que eu tenho para me proteger ou alcançar esses direitos. E está pedindo para que vocês expliquem o princípio da liberdade de manifestação do pensamento, que é o 4 e o 5 aqui que a gente leu. Ok? Ok, professor, ia só te perguntar, mas é outra coisa, assim. Esse o lockdown que tá fazendo à noite já tá sendo a partir das 20 horas? Eu não sei, eu acho que foi cassado essa limitação. Aqui no Itumbiara foi revogado.